Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nosso conteúdo é debate regrado. Isso mesmo. Vamos conferir agora os objetivos. Eles são: conhecer alguns aspectos do gênero debate regrado, levantar informações e argumentos que possam sustentar o posicionamento a ser defendido, desenvolver uma atitude de respeito e diálogo para com as ideias divergentes. Isso mesmo, e para começarmos a falar sobre debate regrado, gostaria de saber de você, estudante do 9º ano. Você costuma participar de discussões de temas do seu interesse? O que é argumentar? O que significa persuadir? Isso mesmo, no dia a dia, na sua casa, nos lugares que você convive, que você frequenta, com as pessoas que estão à sua volta. Você costuma participar de discussões? Às vezes nós temos uma visão, uma impressão muito ruim da palavra discussão, mas discutir é uma coisa normal, é uma maneira normal de chegar a um resultado, a uma conclusão, a combinar algo para que todos possam conviver bem, possam chegar a um resultado que todos desejam. Então, não tenha um preconceito com a palavra discussão. Pense que é uma interação que normalmente é necessária para que possamos conviver bem ou então termos bons resultados no que pretendemos. E sobre argumentar, em uma discussão, em uma conversa, em um debate, você tem poder de argumentação? Você argumenta bem? Você sabe o que é argumentos? Então, argumentar é quando você defende, você apresenta motivos, explicações, dados, informações diversas que sustentam a sua opinião, que sustentam o seu ponto de vista. Então, todas aquelas explicações e motivos que você seleciona para defender o que você pensa é um argumento. Mas um argumento, por si só, ele precisa persuadir, ele precisa convencer. Então não basta justificar ou sim ou não, ou ter uma explicação muito superficial. É preciso pensar no tipo da explicação que você vai apresentar. Você vai apresentar um dado, uma informação científica, dados científicos, é um argumento de autoridade. Ou vai apresentar um argumento de princípio, que é uma crença que todo mundo acredita. Também pode ser válido, mas dependendo do momento, é melhor um de autoridade, ou da situação, um de princípio, ou ainda uma argumentação de exemplificação, onde você traz um exemplo e através desse exemplo você tenta persuadir, convencer as pessoas que estão ali discutindo com você. Argumentação e persuasão andam juntas. Um argumento ele precisa ser persuasivo, ele precisa convencer para que cumpra o seu objetivo, que é defender a ideia, defender a opinião. Vejamos uma tira. Nós não temos diálogo, mas as imagens contam muito a respeito dessa história para nós. Temos aqui, no início, um personagem que está sozinho e outro personagem chega com alguns seguidores, algumas pessoas que estão acompanhando, Estão o acompanhando ali. Na sequência, os dois começam um momento de interação. Nós vemos aqui o personagem que chega com o grupo, ele começa a apontar, gesticular e falar, mesmo que não tenhamos as palavras, aqui temos um balão de fala e as linhas verticais que indicam que ele tem um discurso, que ele está falando algo. E o outro faz uma expressão de assustado em relação ao que ele está ouvindo. Na sequência, o outro personagem começa a conversar. Nós temos o balão de fala dele aqui. Repare que ele também fala alguma coisa e começa a gesticular. Ele faz um sinal de pare, talvez ele esteja pedindo a vez da palavra. Na sequência, eles ainda estão falando. Você repare que os balões, eles têm formas também, tamanhos um pouco diferentes nesse momento aqui da tira. Repare que um balão se sobrepõe ao outro, começa a engolir o outro. E já temos uma mudança aqui também. Uma pessoa que fazia parte do grupo foi para o lado do interlocutor que estava sozinho.
Então já houve, alguém pensou ali sobre o que estava sendo exposto e mudou de opinião. Na sequência, os balões também têm uma mudança e temos uma mudança ainda no público. Outras pessoas começam a acompanhar o homem que estava só. Ainda, temos aqui a diminuição ainda, tanto do discurso, tanto da fala, como do número de ouvintes e de apoiadores daquele personagem que chegou no início. E por fim, ele fica solitário. Ninguém mais o segue, ninguém mais acompanha, ninguém mais concorda com suas ideias e todos saem junto com o personagem que estava sozinho. Bem, fica a pergunta: esses personagens estavam conversando ou debatendo? Estavam fazendo as duas coisas? Será que o sentido, o significado de conversar e de debater é o mesmo? Pode ser utilizado sempre como sinônimo ou nem sempre? Vejamos aqui. Qual a diferença entre debate e conversa? O debate tem um propósito que é discutir temas controversos. Então, o debate ele vai tratar de temas de interesse da população e normalmente é um tema polêmico, é um tema que todo mundo tem interesse, todo mundo quer falar, todo mundo pensa algo sobre aquilo. Já uma conversa pode ter qualquer propósito, como informar ou entreter. Isso mesmo. Então, uma conversa é algo mais simples. Pode ser para entretenimento, para passar o tempo, apenas para informar alguma coisa que aconteceu e não com esse objetivo de tirar ideias contrárias, ideias opostas, cada um manifestar o seu pensamento. Temos uma atividade em relação à tira que acabamos de ler, né? Por que vocês acham que as pessoas foram mudando de lado? Nós percebemos isso. O grupo chegou junto com um personagem e saiu com outro personagem, apoiando o outro. Por que as pessoas mudaram? Respondeu? Conseguiu pensar numa resposta, elaborar sua resposta a respeito da mudança desses apoiadores, desses seguidores? Vejamos uma sugestão. Provavelmente porque foram persuadidas pela fala do outro. Isso mesmo. Então, os argumentos apresentados pelo outro personagem foram mais persuasivos. Ele conseguiu convencer, ele teve um poder maior de convencimento, tanto que os personagens mudaram de lado ali na tira. Agora, vamos falar sobre algumas características sobre o debate regrado. Temos alguns conceitos aqui. É um texto argumentativo oral, caracterizado pelo discurso persuasivo, cujo propósito é convencer os interlocutores sobre a validade da opinião defendida. Por conta disso, os debatedores precisam planejar seus discursos, acionando uma série de argumentos de acordo com o movimento argumentativo que deseja tomar. Isso mesmo. Então, o debate ele é feito na oralidade, ele é feito falando, e ele é muito dinâmico, pois depende do que o interlocutor falou. Então, há um contra-argumento, e fica aquela réplica ou tréplica entre os debatedores.
Então, um traz um argumento, o outro tenta convencer que aquilo que foi falado não está adequado, ele pensa de outro modo e apresenta um outro argumento, outras justificativas. Aí vai o poder de persuasão, de tentar convencer o público a pensar junto com ele, ou de mostrar que o pensamento do outro não é válido. Atividade de número 2. O discurso proferido pelos dois são iguais? Como vocês sabem disso? Os personagens falam da mesma coisa, do mesmo assunto, pensam igual? Responda. Respondeu. Não temos as palavras, né? Não temos o discurso ali, a linguagem que cada um utilizou, a ideia que cada um utilizou, o argumento, a opinião de cada um. Apenas os balões, mas há uma diferença entre os balões de fala de cada personagem. E é aqui que nós temos a nossa resposta. Os discursos dos dois personagens são diferentes. É possível perceber isso por conta dos balões de fala, que são preenchidos de forma diferente. Isso mesmo. Do personagem que chegou acompanhado do grupo. As falas que ele apresenta, nós temos ali linhas verticais. É o que nós conseguimos ver. E o personagem que no início estava só, mas no fim levou todos os apoiadores do debatedor inicial, as falas nós temos linhas horizontais. Então, mesmo não tendo palavras, conseguimos comprovar que a opinião deles é diferente, que cada um fala algo diferente, pensa algo diferente em relação ao outro. Vamos refletir. Quais temas podem ser debatidos? É o que estava vendo aqui, né? Eles estavam falando de um tema e pensando algo diferente sobre esse tema. Qual poderia ser o tema desses debatedores aqui da tira? Poderiam estar falando de saúde, de segurança pública, justiça social, cotas, leis e outros que provocam discussão. Isso mesmo, os temas que são de interesse do público, da sociedade. Então, por isso, cada um pensa de uma forma, e isso gera discussão, isso gera um debate para que todos possam ter conhecimento dos argumentos, da opinião e chegar a ter as suas próprias conclusões e apoiar um ou outro debatedor ou uma ou outra ideia, concepção sobre esse tema. Atividade 3. Quem você acha que argumentou melhor e por quê? Responda.
Respondeu? Então confira a nossa possibilidade. Infere-se que quem argumentou melhor foi o homem que inicialmente estava sozinho. Percebe-se isso pelo fato de que o balão de fala dele cresce engolindo o da fala do outro, até que fique pequenina e desapareça. Isso mesmo, então quem argumentou melhor neste debate que vimos aqui? O personagem que estava só, porque o balão dele foi engolindo, foi diminuindo o balão do outro personagem. Isso prova que os argumentos que ele apresentou foram melhores, a persuasão foi melhor. Ele convenceu os outros. Então, ele foi o melhor debatedor aqui. Vamos refletir ainda sobre essa questão da argumentação. Perceba que nesse texto, mesmo não tendo palavras, evidencia-se que houve um trabalho argumentativo em defesa das opiniões apresentadas e que, dependendo da argumentação realizada, os receptores vão se alinhando com a ideia que parece mais válida e que a validade dessas opiniões dá-se em função do discurso argumentativo elaborado. Isso mesmo. Então, a mudança de lado, a mudança de pensamento e de opinião dos personagens se dá pela validade, pelo argumentativo ser melhor em convencer. Ainda refletindo, qual é a possível intenção dos espectadores de debates? Nós tínhamos ali esses espectadores, esse público que mudou de lado, né? Esse público ele tenta buscar o quê? Buscar informações e argumentos para a escolha de uma solução, de uma atitude ou até de um candidato. Isso mesmo, se é um debate político, é aceitar ou não um candidato. Ou, se é um tema, aceitar aquele tema ou não, refutar o tema. Faz parte. Então, sempre os espectadores estão em busca de algo, de uma informação e de argumentos para pensar igual ou diferente àquele debatedor. Ainda refletindo, no cartoon, não há presença de um mediador. Quais seriam as funções dele em um debate? Nós temos aqui na imagem um mediador, que é quem organiza, né, o debate. A sua função é organizar, ou seja, regularizando os turnos de fala, de réplicas e tréplicas. Isso mesmo. Então o mediador ele apresenta o tema, ele conta as regras, ele conta o tempo também que cada um tem para falar, para que seja algo organizado. Senão, quem consegue gritar mais, quem tem mais ânimo, se sobressai de certa forma já na questão de falar mais alto. Então é necessário ainda que tenha esse mediador para que as regras sejam respeitadas pelos dois debatedores. Em que ambientes podemos encontrar um debate ou acontece um debate? Em diversos locais, como escola, universidades, televisão, rádio, sites, instituições religiosas. Isso mesmo, em diversos lugares onde há divergência de opinião, onde precisa chegar a uma conclusão, temos a possibilidade de um debate acontecer. Debate regrado. O desenvolvimento, o andamento de um debate proporciona aos participantes colocarem suas opiniões em xeque, ao confrontá-las com a opinião dos outros interlocutores. Daí a necessidade não somente de argumentar, mas também de contra-argumentar, antecipando os argumentos do outro. O contra-argumento é também uma ferramenta bem importante no debate. Então, quando o debatedor está falando, ele já pode imaginar a réplica, o que o seu oponente irá dizer. Ele pode antecipar e já apresentar uma solução, deixando assim o seu oponente, o seu interlocutor, sem ter muita argumentação, pois ele já apresentou uma solução e uma justificativa para aquela solução, que o outro não consegue romper. Atividade de número 4. Convivência social e combate ao bullying são temas possíveis de serem debatidos? Explique. Letra B. Argumente que ações podem ser realizadas para evitar situações de bullying. Justifique. Responda.
Voltamos, conseguiu pensar sobre essas questões relacionadas ao bullying, né? Algo sempre polêmico, sempre é válido a sua discussão. Bem, é possível debater o bullying? Sim, mas cuidado, não há posicionamento a favor do bullying. Bullying é uma transgressão, inclusive, da lei, né, e dos princípios, dos valores morais da nossa sociedade. É uma ação que não deve ser validada. Então, apoiar, não existe apoio, não existe defesa ao bullying. Mas, sim, as suas medidas. Entretanto, pode haver medidas de combate e de conscientização do que é necessário ser realizado para combatê-lo. Então, podemos fazer um debate relacionado ao bullying com o objetivo em debater medidas que podem ser tomadas ou não para o seu combate. Letra B. Promoção de atividades didáticas, informações de orientação e prevenção como palestras, peças de teatro, jogos, concursos de redações e outros. Através da conscientização, as ocorrências tendem a diminuir. Portanto, a prevenção é melhor que a punição. Isso mesmo. Então, nós temos aqui a resposta da letra B, que mostra uma argumentação. Por que é válido debater o bullying, né? E quais são essas medidas que podemos apresentar em um debate? São várias as medidas e ainda outras que você deve ter pensado. E ainda temos um contra-argumento aqui, através da conscientização, através dessas medidas. Então, imagine um debate. O debatedor mostrou, podemos fazer uma peça de teatro, podemos informar através de textos, podemos pedir para os alunos que façam pesquisas, que façam redações, e alguém vai se opor a ele. Antes que chegue a vez desse interlocutor que vai refutar essa medida, o debatedor pode pensar no seguinte: essas medidas são muito boas porque conscientizam e não punem, então é melhor conscientizar do que punir. Então já cai uma argumentação que iria vir ainda. Ele antecipa uma resposta que não foi necessária, mas é melhor ali para convencer antes que alguém refute. Temos ainda 3 tipos de debates possíveis. O primeiro deles, debate de opinião. Versa sobre temas que geram opiniões controversas, opiniões polêmicas. Por exemplo, a redução da maioridade penal no Brasil. Então, esse debate seria um debate de opiniões diferentes. Ou outro, um debate que é deliberativo, que ele trata de questões que precisam ser decididas de modo argumentado pelo coletivo, como, por exemplo, o uso de espaços coletivos da escola. Então, vejamos, esse tipo de debate acontece em uma assembleia normalmente. Não é necessário de um mediador formal, e sim de quem está conduzindo a reunião. Por quê? Alguém vai defender uma ideia sobre o que tomar a respeito daquele espaço ou daquela medida e outro pode refutar ou ainda concordar. É para chegar em uma conclusão boa para todos. E o último debate é a resolução de problemas. Trata de apresentação de solução pautada em argumentos para problemas vividos pelo coletivo, como, por exemplo, a pichação do espaço escolar. Então aqui nós temos alguns problemas que são selecionados e há um debate para que as pessoas mostrem as suas opiniões de como resolver esses problemas, essas dificuldades. Chegamos no fim da nossa aula, do nosso vídeo, e o que aprendemos? Realizamos a leitura da tira, reconhecemos alguns aspectos do gênero debate regrado e vimos a sua importância para chegar a conclusões e persuasão na sua argumentação, né? Chegamos ao fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!